Olá pessoal, eu sou o professor Jair de Paula, essa é a sala do professor e vamos para mais uma aula do primeiro ano do ensino médio. Falar hoje sobre o conceito de região. Bem, a região é uma parte do espaço geográfico na qual é delimitado por um critério pré-estabelecido e onde existem características em comuns. Existem as regiões formais que alguns órgãos de Estado vão definir. Entre eles, o mais importante é a divisão em regiões do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mas você mesmo pode definir uma região de acordo com o estudo que você esteja levando a cabo. Por exemplo, eu posso, no município de Quari, dividir a cidade em regiões, levando em consideração critérios econômicos. Quais são os bairros da cidade ou as áreas da cidade onde se concentram o maior número de oficinas mecânicas ou onde se concentram o maior número de farmácias? E eu posso criar regiões para isso. Se todas as farmácias ou a maioria das farmácias estão agrupadas em determinado bairro, eu posso mapear isso e transformar em uma região. Uma pessoa que esteja fazendo um estudo sobre casos de dengue no município de Quari. Então, ela pode criar regiões, dependendo da incidência dos casos, onde existe mais ocorrência dos casos de dengue e onde existem menos ocorrência. E você vai mapear isso, vai criar um mapa dividido em regiões. Vamos ter aí, então, delimitações e características, né? As regiões são formadas em cima desses dois pontos, ou seja, a parte que vai ser a delimitação e as características que vão compor o espaço delimitado. As características incomuns podem variar entre o clima, a população, o relevo, biomas, comércio e etc. Né? Pode ter vários critérios aí para agrupar as regiões. As grandes regiões do IBGE, que são as principais e que geralmente concursos e outros vão estar aí cobrando de você na área da geografia. Região Norte, que é a nossa região, né? Região Nordeste, região Centro-Oeste, região Sudeste e região Sul. São as 5 grandes regiões estipuladas pelo IBGE e é a divisão por regiões mais importante para o aluno do ensino médio que vai prestar PSC ou qualquer outro processo seletivo, mesmo aqueles do terceiro ano que vão fazer o Enem. Né? Então são questões ou conceitos que geralmente podem aparecer em uma questão ou em outra. Então guardem aí, se você não tem isso anotado, anote. Quais são as 5 regiões do IBGE? Região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Podemos dividir as regiões pela questão econômica, né? Aqui temos as regiões geoeconômicas. O Brasil, nesse caso, é dividido em 3 regiões apenas. A região amazônica, que vai pegar toda essa parte verde aqui. Observe que não passa obedecendo os critérios do IBGE. Aqui eles estão obedecendo já um critério baseado na geografia e na economia. Os locais são semelhantes. Basicamente está pegando a floresta amazônica aqui, ou os locais onde possui floresta amazônica e um pouquinho mais, né? Para formar o que seria a Amazônia. O Nordeste, essa parte azul escura, e o Centro-Sul, a parte amarela. Aqui uma outra divisão por regiões, só que aqui é por domínios morfoclimáticos. Divisão do Brasil todo em 6 regiões, usando como critério as paisagens, que é o domínio morfoclimático, né? São as paisagens, ou aquilo que se pode observar de semelhante ao observar as características de clima, as características de bioma, as características das plantas que crescem ali do cenário como um todo, tanto a fauna como a flora do lugar. Todos os locais que têm as características semelhantes nesse requisito morfoclimático, ou seja, referente à paisagem,
Aziz Abizab, que foi um grande geógrafo, ele vai dividir então as regiões dessa forma: em relevo, clima, vegetação e hidrografia são os que se levam em consideração para essa divisão, tá? Se leva em consideração o relevo parecido, o clima, a vegetação e a hidrografia. Aqui está então as 6 divisões. Observe a numeração e a coloração aqui na legenda, né? Nós temos o amazônico, verde escuro aqui, cerrado, mares e morros, a caatinga, as araucárias, as pradarias e as faixas de transição. As faixas de transição são essas partes brancas, porque Aziz Abizab entende ou entendia, né, que de uma região morfoclimática para outra região morfoclimática vai ter sempre um espaço transitório, onde as duas características elas vão conviver mutuamente, né? Elas vão existir ali em proporções diferentes. As características aqui do cerrado, ele vai diminuindo até chegar ao meio, começar a apresentar características do cerrado junto com característica dos mares e morros, e aí ele vai começar a deixar de existir enquanto começam a aparecer as características dos mares e morros até chegar a esse ponto aqui. Então são áreas transitórias, essas áreas brancas. Outra forma de divisão é a divisão por biomas. Divisão do Brasil em 6 regiões, usando como critério as características biofitogeográficas. Aqui já se leva em consideração os biomas, né? Nós temos o bioma Amazônia, o bioma da Caatinga, o bioma do Cerrado, o bioma da Mata Atlântica, o bioma do Pampa e o bioma do Pantanal. As regiões são espaços delimitados pelo ser humano, levando em consideração características próprias do lugar, que podem ser características políticas, características geográficas, características naturais, características humanas, características sociais. Então as regiões podem se dar de diferentes formas. Aqui nós vimos alguns mapas de divisões regionais, mas existem muitos outros. E aqui temos, como sempre, o nosso exercíciozinho, que você vai fazer aí no seu caderno ou no seu computador. Com base na divisão do IBGE, marque a alternativa correta. Então você vai ver aqui A, B ou C, qual delas está correta, levando em consideração a divisão em regiões feita pelo IBGE. Na questão 2, vou marcar verdadeiro ou falso para cada uma das duas afirmações. Então vai ler, se você acredita que seja verdadeira, vai lá e marque. Se acredita que é falsa, vai lá e marque também. E a questão 3, marque a alternativa correta. Então vai ler cada uma das afirmações e marcar a alternativa correta. Só isso, nada mais que isso. Essa aqui você não precisa nem me mandar foto, como são todas são de marcar, você pode fazer só o gabarito para mim e me mandar por mensagem de texto ou deixar nos comentários. Tipo, coloca questão número 1, letra A, é a correta. Questão número 2, letra A, V, letra C, V. Não estou dizendo que é não, tá? Estou só dando exemplo aqui. Questão número 3, correta é a letra B. Então você vai lá e marca, ok? Não vá marcar só porque eu disse, não. Pense nas perguntas, porque eu estou dando só um exemplo aqui para você. Bom, fechou? Até a próxima aula, então.